Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um podcast. E como sempre, ao meu lado, tia Karen. Tudo bem, tia Karen? Tudo bem, olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso OrrataCast. E hoje nós temos uma convidada especial. Especial, hein? E aí, será que vai ser bom o papo hoje? Será que Olha. ela faz uma diferença no evento? Muita? Vamos saber Muita. então, ela vai se apresentar. Olá, Cíntia, Olá, obrigada meus por ter aceito o nosso queridos. convite. Muito obrigada por estar aqui, passar informações, né, para os nossos telespectadores. Pois E a gente queria saber um pouquinho de você. Quem é a Cíntia? Quem é a Cíntia? São tantas Cíntias em uma só. Né? Mãe, atriz profissional, dubladora, comunicadora social, publicitária e hoje estou celebrante social. Que legal, quanta Currículo coisa, é- né? Pois é. Currículo vasto, né? E é legal que você vem juntando tudo isso para se tornar uma celebrante, né? Pois é. Muito legal. E conta um pouquinho pra gente, Cíntia, já entrando no assunto de fato, quanto tempo você tá na carreira de celebrante? Como que é isso? Conta um pouquinho, como que você veio parar nesse meio? É uma história engraçada porque eu me tornei celebrante em 2019, mas eu passei por um treinamento com um grande amigo. Na época nós éramos colegas de dublagem e eu já trabalho com semijoias há 20 anos. E na época eu estava com uma loja que não ia muito bem e ele fazia parte de locutor de uma rádio. Então ele falou, traz os seus filhos aqui para a gente se ver e conversar um pouquinho. E nesse dia ele falou assim para mim, olha, eu falei, a loja não está indo do jeito que eu esperava, eu cansei dessa história. Ele falou, mas você é atriz, você é dubladora, eu sei o seu trabalho, você vai virar celebrante. Eu falei, de jeito nenhum. Como assim? Não, você vai ser celebrante, eu já sou há muito tempo, eu vou traçar esse caminho a você e você vai ver que você vai amar. E aí, dentro de uma história que eu tenho pessoal, eu comecei a acompanhá-lo. Por muitas vezes eu me tornei assistente dele nos eventos em que ele ia, até para entender esse universo. Comecei a participar de alguns treinamentos e acho que eu passei uns 8 meses nessa história com ele. E aí surgiu uma oportunidade quando eu achei que eu estava pronta como celebrante e eu fiz a minha primeira cerimônia no dia 1º de fevereiro de 2020. Feliz da vida. E era uma experiência nova porque eu ia fazer uma bodas de ouro. E era um casal de amigos, não, na verdade eles não eram amigos, são primos distantes da minha mãe, que foi um convite recebido. E aí eu falei, pronto, eu vou dar este presente. E aí eu liguei para eles nem sabiam o que era, eu falei, eu vou celebrar as bodas de ouro de vocês como um presente, né? E arrisquei, fui com a cara, com a coragem, aí isso aconteceu no dia 1º de fevereiro. Um mês depois a pandemia chegou e tudo parou. Aí eu fiquei uns 2 anos, mesmo assim, com aquele amor, sem a experiência devida, eu tinha apenas uma cerimônia, mas sempre com muito amor, porque aí eu fui entendendo várias linhas, né, do que estava acontecendo, fiz uma relação muito forte com a minha vida pessoal e comecei a ver que não era só um novo trabalho, mas era um propósito. E nessa questão de ser um propósito, eu comecei a me apaixonar pela profissão e comecei casais fechavam comigo sem eu ter um portfólio, sem ter um orçamento pronto, porque eu era muito inexperiente. Mas eu acho que a vontade era tanta que aí as cerimônias começaram a acontecer, aconteceram até algumas em meio à pandemia, em 2021. E aí, 2022 para frente, eu falo que começaram outras cerimônias, aí eu fui me estruturando um pouquinho mais, fazendo novos treinamentos, novos estudos, novas participações, e esse amor crescendo a cada dia. E 2023 foi o renovo. Eu falo que foi o renovo da área de eventos, porque as pessoas, os corações vieram abertos, né? Para casamentos, para as pessoas vibrarem. E agora não estou parando mais. A minha agenda em 2023 está quase completa, devo ter poucas vagas. 2024 operante. E 2025 eu já tenho casamentos fechados também. E entendo que é um amor que eu tenho, assim, acima de qualquer coisa. Que legal. Muito bom, né? Legal a história, né, Karen? Muito bacana. Muito bacana mesmo. Para que nós possamos entender um pouquinho, qual que é a função ali? É cerimonialista, é celebrante? Como que chama isso, Cíntia? Explica pra gente qual é o nome correto, qual que é a função, como que é? Pois é, muitos casais de noivos chegam até mim e falam, eu estou procurando uma cerimonialista para o meu casamento. Aí eu sempre brinco, eu falo, cerimonialista ou um celebrante? Então não é muito claro ainda para as pessoas, embora esse novo nome chegou no ano de 2016.
né? Então, o celebrante é aquela pessoa responsável por realmente fazer a cerimônia do casamento, para elaborar a cerimônia. E o cerimonialista é aquela pessoa responsável por organizar o evento como um todo. Então, ainda é muito usual as pessoas fazerem essa confusão do cerimonialista com o celebrante, mas o termo correto é celebrante. Cíntia, aí a gente queria saber um pouquinho, os casais que vão procurar um celebrante para a cerimônia deles. Quanto tempo de antecedência eles têm que procurar? O que eles precisam para contratar? Bom, não existe uma regra específica, mas eu sempre recomendo que o celebrante seja uma das primeiras pessoas a serem contratadas para o casamento. Primeiro porque o celebrante vai dar o tom especial para a cerimônia, né? Então, como um todo, é ali que ele vai. No meu caso, eu crio cerimônias que são personalizadas, a vida e as crenças do casal. Isso é muito bacana porque você chega num conjunto de informações como se você estivesse se tornando a melhor amiga do casal de noivos. E essa conexão que acontece, então eu sempre falo que eu sou uma celebrante que se conecta. E ela precisa existir, porque eu falo que a conexão a gente não explica, é algo que vem ao coração, você sente, né? Aquela pessoa que você se sente à vontade para compartilhar suas crenças, os seus valores, as suas dores, os seus amores. Então, talvez seja aquela pessoa que olhe para os mesmos lados que você. E quando esse casal entende desta forma e essa conexão acontece, tudo facilita, assim, de uma forma que não tem nem como explicar, porque ela vai fluindo. Tudo flui de uma maneira muito bacana. Então, eu já tive situações em que eu conheci um casal que teve vários imprevistos e me procurou um mês antes da cerimônia, mas tenho casais, por exemplo, como 2025, que eu já tenho cerimônias agendadas. Então, eu entendo que a maior antecedência possível ela é adequada, porque existem situações, às vezes o noivo ou a noiva está ali procurando pelo celebrante, mas só sondando. Aí ela fala assim para mim, olha, mas eu não fechei o espaço ainda, então eu estou definindo, e assim que eu fechar o espaço, eu já entro em contato com você. Aí o que acontece? Ela vai lá e define o espaço, o do local, a data, aí depois ela vem. Só que às vezes eu não tenho essa data. E já aconteceu inúmeras vezes, né? Então eu tenho uma noiva e que, por sorte, eu vou fazer uma cerimônia à tarde e essa cerimônia dela, ela fechou o espaço e correu. Olha, você vai me casar no dia 12. Eu falei, 12 de novembro, né? Eu falei, mas gente, eu já tenho essa cerimônia agendada. E quando a gente foi ver, era no período da manhã. Então eu consegui, quando tem 4 horas aí de intervalo entre uma cerimônia e outra e na mesma cidade, é possível. Mas eu acho que tem que ter esse cuidado, justamente porque às vezes o casal não percebe, né, que o celebrante, ainda mais esse ano, e acho que daqui para frente, as agendas de quem trabalha com amor, né, é uma agenda que tem bastante procura e tem que ter esse cuidado, sim, na escolha e no prazo devido. Nós já comentamos aqui, né, até com outros fornecedores, que a maior dificuldade é essa, né? O quanto antes você procurar, justamente por causa disso, porque pode não ter a data que você precisa e... às vezes você queria tanto, eu preciso que ela celebre, eu quero que ela, gostei, me conectei. Pois é. E aí acaba então, quanto antes é melhor. Porque tem uma coisa, né, que a gente sempre comenta, que é muito interessante do casamento. E o casamento, muito mais do que você pensar só no investimento, qualquer coisa, você tem que se conectar com quem está fazendo o seu evento. Com um todo, né, gente? De um todo. Por exemplo, nós somos fotógrafos. Às vezes a pessoa olha assim, putz, eu gostei do seu material, mas se não tiver uma conexão entre a gente, como que eu vou fazer uma foto, fazer um vídeo do casal sem a gente não se conectou naquele momento? Então, isso é extremamente importante. Tem que ter essa conexão para todos os fornecedores. Seja ele qual for que vai ter o contato ali, tem que ter essa conexão. Exatamente. E para o celebrante, isso é fundamental. Nossa. Pensa, você fala assim, eu peguei aquele celebrante, mas não pode existir isso, né? Por isso que daí é importante essa questão de você do antes de tudo e se conectar mesmo, né? Acho que isso é... E voltando na relação do personalizado, eu até comento, né, que eu falo assim, eu acho super legal, eu gosto, porque assim, a gente vê qual é esse personalizado seu, qual é o seu diferencial, porque assim, às vezes a pessoa vai casar numa igreja, e aquilo que não é uma coisa personalizada, porque você sabe que aquilo ali que o padre fala em todos os casamentos, ou sei lá qual religião, né, às vezes é sempre o padrão que precisa ser aquilo, né, que é a regra, e eu acho legal do celebrante... por causa disso, que você pode fazer uma coisa personalizada de cada casal e nunca é a mesma coisa, né? Porque cada casal é diferente. Então, como que você faz essa pesquisa para você fazer esse personalizado para o casal? Pois é. Como eu falei para vocês, em primeiro lugar, essa conexão tem que existir. E eu não falo só do casal de noivos, eu tenho que falar
eu celebrante. Então, eu falo que para todo casal de noivos tem que existir um celebrante, e para todo celebrante um casal de noivos. Então, quando essa conexão acontece, a sensação que eu tenho é que o processo já se inicia na primeira conversa que eu tenho com eles, porque aí você vai observando o jeito, né, a maneira de falar, mas existe todo um processo, uma dinâmica, em que depois que a gente tem essa conexão, geralmente eles têm muitas dúvidas, então eu os deixo muito à vontade, como se eu me tornasse mesmo essa melhor amiga deles, para que quando precisam, é só me chamar que eu vou estar ali para poder esclarecer qualquer dúvida. E depois disso, quando estivermos assim próximo à data do casamento, eu crio uma dinâmica, que é enviar um questionário que cada um responde individualmente. E o bacana é que assim, o que eu sempre peço, olha, tenham muita calma, muita paz, porque são respostas importantes para reflexão. Então, respondam com calma, vocês vão ter um prazo adequado. E o mais importante, vocês não podem olhar uma resposta do outro. E assim fica muito mais gostoso, porque pode realmente interferir totalmente na dinâmica da cerimônia. E depois que esse questionário acontece, eu os recebo e estudo de ambos os lados, né? Aí você começa a entender o que o noivo falou e que às vezes a noiva não agregou, mas tem uma sinergia ali. E a gente depois agenda um bate-papo. Então, eu sempre falo do bate-papo pessoal e o virtual, que aconteceu muito pós-pandemia. E nós aprendemos que é possível. Então, existem casais que eu vejo no dia da cerimônia, mas que a gente faz esse bate-papo virtual, que é o olho no olho. E ali, eles começam a contar novamente a história deles, só que juntos. Então, você consegue captar, às vezes, um detalhe que o noivo lembrou, a noiva esqueceu, e assim, vice-versa. E vira um bate-papo muito gostoso. Eu nunca falo que é uma reunião, porque quando você vai e você se envolve, a hora ela corre, assim, eu já bati recordes de 4 horas e meia conectada com o casal, e ninguém nem percebeu nada. Na última semana, eu estive tomando um café da noite com o casal, cheguei lá 8 horas da noite, era quase meia-noite, eu estava dando boa noite para eles. E assim, foi uma conversa deliciosa. Então, eu acho que essa conexão é fundamental, e o resultado da cerimônia, não é que eu vou contar tudo o que eu conheci deles na cerimônia, mas eu sei o que eu poderei falar. Eu sei o que eu poderei preparar de surpresas. Vira e mexe, acontecem muitas surpresas. Então, um pequeno exemplo, uma situação em que nós estávamos no bate-papo online. O noivo levantou e foi buscar uma cerveja. E assim, não tinha nada a ver com o assunto, não tinha em absoluto. E aí eu falei, vocês gostam de tomar cerveja? Ele falou, a gente adora. O nosso foco, qualquer coisa, a gente para tomar nossa cerveja. Eu falei, olha só, interessante, né? E aí, no momento devido, me veio, eu falo que são insights. Eu acho que tem um pouco a ver com o teatro, do período em que eu fui atriz. Então, a gente tem muito insight. Isso acontece o tempo todo. Não teve dúvida. No dia da cerimônia deles, eu preparei uma surpresa com um brinde de cerveja no altar. E aí uma garçonete, foi tudo preparado, ela entrou tocando uma música que era de identificação deles, eles tomaram um susto assim, eu percebi, né, porque eles não esperavam algo nesse sentido, mas o feedback posterior foi muito positivo, assim, eles guardam para o coração aquilo que aconteceu na cerimônia. Então, são momentos únicos, sempre acontece, tem cerimônia que não acontece esses insights, mas tem outros que as surpresas, elas são assim, sempre inesperadas, mas que trazem um sentimento muito bom, sabe? Eu acho que para quem está ali e para eles, principalmente, que estão vivenciando. Esse diferencial faz o diferencial, né? Pois é. Não tem jeito. E é isso muito legal que você faz uma surpresa para eles que eles não sabem o que vai acontecer. Nem né? sempre, assim. É incrível. E às vezes eles não... Às vezes a gente alinha. Porque aí, por exemplo, teve uma outra cerimônia em que o casal viu essa surpresa da cerveja. E a gente quer igualzinha a dinâmica da cerveja e acrescentar o brinde com os padrinhos. Porque a regra de uma cerimônia personalizada é não ter regra. É a essência e tudo aquilo que eles são como um casal. Então, a gente vai construindo. E é muito bacana o resultado. E acho que para você isso é legal, porque toda essa sua bagagem cultural, né? Como atriz, como teatro, formou essa Cíntia que tem essa percepção, né? De pegar esses momentos, que às vezes é uma fala que a pessoa... É uma deixa que você usa isso para fazer o diferencial na cerimônia, né? Exatamente. E é muito gostoso, porque aí você começa a partilhar histórias, partilhar momentos e entendê-los um pouquinho, né? Então, eu nunca tenho medo, assim, de errar. Acho que é tão profunda a conexão que... Aí, às vezes, o meu parceiro, o namorado, ele fala assim, mas você tem certeza que você vai fazer isso? Eu vou. E tá tudo bem. E no final, sempre é um resultado positivo. Tomara que Deus me permita que eu nunca passe por uma situação em que realmente a recíproca não foi verdadeira. Mas eu acho que é a questão da conexão mesmo. Nunca teve, ninguém nunca... Não.
Nunca teve alguma situação em que eu tenha vivenciado e foram inúmeras surpresas, assim, muitas histórias a contar. Viu? Porque querendo ou não pega da essência ali, né? Porque não tem como não gostar, que você já captou dali que eles gostam daquilo e é uma coisa que você vai agregar. Então não tem por que não gostar, né? Exatamente, eu acredito muito nisso. E eu acho, englobando nessa parte, acho que já nesse diferencial, a gente já ia fazer uma pergunta de, tipo, como que você lida com o imprevisto? Eu acho que já no diferencial você já respondeu, que tipo assim, no imprevisto você já vem, acho que você já tem esses relances assim, você já tem como trabalhar mais e lidar com o imprevisto durante a cerimônia. Pois é, eu acho que tem muito uma relação da improvisação, que a gente, inclusive no teatro, a gente faz muito esse exercício da improvisação. E aí as pessoas falam, por exemplo, eu faço uma entrada, que eu chamo de entrada do caminho, que eu aprendi pela Universidade do Celebrante, mas ali eu comecei a adaptar essa entrada. Então, como é que funciona? Toda cerimônia eu entendo que tem que ter o início, o meio e o fim. E para mim, como celebrante, não tem muito sentido eu estar ali no altar aguardando. Claro que a cerimônia é personalizada e eu farei os desejos e sonhos do casal, mas entendo também que quem se identifica comigo, quantas vezes eu já não ouço falar, não, eu quero aquela entrada das sementes, você tem que fazer porque eu vi e achei a coisa mais linda. Então eu entro no início do casamento, geralmente quando é um solo de grama, um chão batido, e jogo sementes ao solo, anunciando um novo ciclo na vida dos noivos. Então eu faço um anúncio que a cerimônia vai começar e que todas as pessoas que estão ali são especiais para este momento. E quando eu faço a entrada das sementes, as pessoas me perguntam, mas o que você fala? Eu não sei. Eu falo o que está acontecendo naquele momento. Vai depender muito da energia das pessoas, do ambiente, daquela vibe. E aí eu me conecto, então eu sempre me silencio quando a cerimônia está para começar, justamente para trazer essa conexão, que é um exercício que eu aprendi no teatro, que é a concentração pré-apresentação. Então, quando isso acontece, o que está acontecendo ali no momento é o que vai me tirando, assim, vai me inspirando para poder dizer algumas palavras, para poder fazer essa entrada. Então, depende muito da inspiração, que eu deixo fluir. Eu nunca tive um imprevisto tão grande a ponto que eu não tenha conseguido remediar, né? Mas eu entendo que, como as cerimônias são personalizadas, já teve situações em que eu esqueci de uma passagem, enfim, importantíssima, que eu falei, pronto, acabou meu fim de semana, eu fiz a maior burrada, né? E no final, eu tive uma avaliação tão positiva desse casal que eu me surpreendi, porque é algo que eu me exijo de tal forma que eu falei, pronto, eu errei essa parte, eu não coloquei no momento certo, e eu acho que é uma cobrança, né? Uma autocobrança, e no final ninguém nem percebeu nada. Só eu que percebi. É isso que eu ia falar, porque você já sabia que você ia falar, já se programou para aquilo, então você falou assim, errei, já era. Agora foi mais para você do que para eles que nem perceberam, porque estava no seu cronograma. Exatamente. E foi uma das avaliações mais lindas que eu recebi como retorno de cerimônia. Mas para nós que trabalhamos com evento social, a gente também passa por isso, né? Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, putz, isso aqui não ficou legal. E o casal gosta muito do trabalho, fica legal. Mas a gente tem esse padrão mais alto, essa cobrança, essa autocobrança, né? E eu acho que isso é muito positivo, porque faz o nosso trabalho crescer, mas por outro lado, a gente às vezes fica meio, putz, eu queria ter entregado um pouquinho mais, eu poderia, jeito, né? A gente sempre olha o material depois e fala assim, putz, né? Mas é legal, vamos tocando. Ou no vice-versa, né? Às vezes também tem cliente que, às vezes a gente fala assim, que a gente já sabe, né? Porque, falando dos improvisos, às vezes tem alguém que fala assim, não, eu queria que você fosse no espaço. Conhecer o espaço, um dia, não sei quanto tempo antes, a gente fala assim, não precisa disso, porque assim, a gente sempre chega com uma antecedência. E o espaço, chegou na hora, a gente se organiza. A luz é assim, não vai ter, porque a gente tá sempre em um lugar diferente. Não adianta a gente querer ir lá. Já pensou se a gente fosse conhecer todo lugar que a gente não conseguiria dar conta, né? Não dá, aí tem que ser. Faz sentido. Eu já tive convites de noivos para ir, assim, até em Várzea Paulista, porque eu tinha que conhecer o espaço de Várzea Paulista. Falei, aí me coloquei dessa forma, porque a antecedência já serve para tudo isso, né? Pra gente poder alinhar. E no final dá sempre tudo muito certo, né? Se todos os fornecedores estão conectados, alinhados. Então, o que eu faço? Eu sempre, dias antes da cerimônia, eu faço um roteiro pessoal da celebrante. Aí eu entro em contato com cada um, envio esse roteiro. Por mais que eu chegue com essa antecedência devida para poder alinhar, eu gosto ainda de enviar um pouco antes. Porque justamente quando chegar lá, a gente só tira algumas dúvidas e essa conexão acontece.
Casamento é como um grande espetáculo. Sim. Se você tiver que pensar, se todas as pessoas que fazem parte desse espetáculo não estiverem alinhadíssimas, não acontece como precisa. E a gente está no objetivo único. Então, eu entendo, sim, que os fornecedores precisam, sim, E essa parte que você faz, eu acho legal, de enviar um cronograma da sua cerimônia. Porque como você faz surpresa, você faz... até pra gente, que às vezes a gente tá ali fotografando, por mais que a gente pegue um evento, né, diferente por cada vez, você vai ter um diferencial ali que a gente tá fotografando ali, de repente vai entrar, que nem você falou, o brinde da cerveja. Então, a gente já tá ligado de que aquilo vai acontecer. Porque senão, de repente, a gente tá lá, da onde tá entrando, de onde vem? Então, pra gente também se organizar. E aí, tudo anda conforme o esperado. E é por isso que é legal que os fornecedores de casamento têm que gostar muito do que fazem. Você não tem que fechar algo, eu vou pensar no financeiro. Não, você tem que fechar porque você gosta daquilo e você vai trazer o melhor para aquele casal. E aquele momento é único. Você tem que estar presente naquele momento, né? Porque é um momento único e senão as coisas não vão fluir, não vão funcionar. Você vai fazer um trabalho assim que não é legal, né? E nós estamos contando histórias que vão ficar eternas. Pois é. Né? Cada um dentro do seu quadrado, né? Mas do celebrante, da nossa parte, são histórias que vão ficar... Esse material, esse vídeo, o resultado do seu trabalho vai ser visto daqui 20, 30 anos. Como que vai ser isso? Como que a pessoa vai mostrar para os netos? Olha, essa aqui foi a celebrante que fez o meu casamento. Olha que legal que ela falou naquele dia. Então, isso é muito legal. Não, e até para os noivos, né? Porque às vezes tá tão nervoso. Eu falo por mim, que eu não lembro nada do que o celebrante falou no dia. Pois é. E aí depois você vai assistir e vai ver, olha que legal que falou isso, olha que... Porque você acaba não... Às vezes tá tão nervoso que você e é sempre assim, nem lembra. Com certeza. E eu sempre os tranquilizo, né? Então, quando eles chegam até mim, eu dou as mãos, a gente respira junto. Tem um local próximo à minha casa que eu me arrumo, às vezes eu vou fazer maquiagem, cabelo. E a pessoa que cuida de mim, ela fala, a noiva chegando, né? Eu falei, gente, mas não é isso. A questão é que a conexão é tanta que eu torço do fundo do meu coração para que tudo seja perfeito. Sim. E eu entro nessa vibe deles até o momento do grande dia, né? Que no caso seria no dia do casamento. E aí eu brinco, eu falo, tô casando junto. Deixa passar o casamento que eu vou ficar calminha, mas eu tô casando com eles agora. Que legal, que legal. Agora, partindo mais sobre outra veia do seu trabalho, com relação ao investimento que os noivos fazem, né? Você acerta com eles por hora, é por dia? Como que funciona isso para um noivo os noivos que querem te contratar? Ok. Quando eles entram em contato, sempre eu já trabalho essa parte da conexão, né? Então, a gente conversa muito, eu tento entender o que eles buscam, por que chegaram até um celebrante, se eles têm esse entendimento. Então, eu sou uma celebrante, sou habilitada como uma ministra de ritos para fazer o casamento para efeito civil. Então, é uma instituição cristã. Então, eu sempre esclareço essas principais dúvidas, mas como uma conversa mesmo de conexão. Uhum. E o trabalho é sempre feito através, quando eu envio, um portfólio, orçamento. Então, ali fala um pouquinho de tudo que eu faço, mas eu coloco as coisas base. Porque quando é uma cerimônia personalizada, a gente cria o que não existe. Então, muitas vezes, dali traz uma inspiração para que eles possam realmente falar, não, olha, mas eu vi que você faz dessa forma, a gente pode adequar de outra. E aí, ao final desse portfólio, existem as formas de pagamentos, então é um orçamento realmente moldado e também personalizado à vida deles, né? Então, tudo. Começou a falar com a Cíntia Celebrante, o orçamento vai ser personalizado, o contrato, né? Então, eu tenho uma assessoria jurídica muito bacana, então a gente realmente personaliza o contrato, porque sempre existem algumas particularidades por desejo do casal, e aí esse contrato passa por uma revisão e ele volta para o casal personalizado também. Legal. E você passa para eles, tipo, tem uma quantidade da sua cerimônia, tipo, de período? Olha, eu vou celebrar ali por 1 hora, por 2 horas? Pois é, eu falo que o trabalho de um celebrante já começa nessa primeira conversa. Então, essa análise que eu faço em relação a perfil, e depois as horas escrevendo, que depende muito da história do casal, desse bate-papo que a gente realiza. Então, eu não consigo contabilizar por horas, e sim o trabalho como um todo. Sim, mas durante a cerimônia, tipo, de celebração, você costuma estipular um tempo, assim? Geralmente, um tempo adequado são de 40 a 45 minutos. Eu sempre falo que é do momento em que o casal
se aproxima e eu inicio a cerimônia, ao momento em que eu entrego, né, para a assessoria fazer os cumprimentos dos padrinhos. Então, em média, um bom tempo é de 40 a 45 minutos. E uma cerimônia como um todo, eu entendo que até 1 hora no máximo, né, considerando o cortejo, a entrada noivo, noiva, é um tempo adequado para que se possa prestar atenção na cerimônia. Não ficar cansativo, né? Exatamente. Senão acaba ficando cansativo para os convidados. Mas tem um detalhe que eu sempre falo, né? As minhas cerimônias, além de personalizadas, eu brinco muito que eu falo, nem toda cerimônia de casamento precisa ser chata. Porque quem nunca já não esteve em uma cerimônia, tem um pastor, um padre, e aí a pessoa fala, nossa, não aguento mais, né? O que vai acontecer na festa? O que vai ter para comer? Então, no meu entendimento, eu acho que a cerimônia de casamento, ela precisa ser já a festa, né? Então, eu interajo com os convidados, eu agradeço a presença dos padrinhos, de repente o casal me sinaliza alguém muito especial que faz parte da história deles. Então, a cerimônia como um todo, ela tem uma interação, para que todas as pessoas se sintam especiais e se façam, né, presentes naquele momento. Então, quando tudo isso acontece e a gente envolve as entradas, a própria cerimônia, as pessoas não percebem o tempo passar. É como se realmente já começasse a festa, fosse uma grande festa a partir da cerimônia. Não do tipo, terminou a cerimônia, eu vou para a festa. Não. Então, essa energia eu tento trazer para todos, para que todos vibrem no amor ali naquele momento, para que realmente seja inesquecível. Para o casal de noivos e também para quem esteve lá. Então, é o que eu entendo chegar neste resultado. E é espontâneo, porque eu acho que vem do amor, do propósito. Sim. Trabalhar todo mundo precisa, gente. Mas eu entendo que quando a gente faz com amor, é meio que natural, né? É só uma consequência natural. Cíntia, e muitas vezes nós acabamos tendo uma posição privilegiada em relação aos demais convidados, né? Você ali no altar, às vezes a gente está ali do lado e tal. Como que é essa questão para você? Já teve vez de você se emocionar? Qual é o momento mais importante ali que você olha e você fala, nossa, é agora, é aqui, vamos. Olha, isso já foi um assunto de terapia, viu, gente? Porque como eu conheço um pouquinho do casal, entendo as histórias, né, as expectativas, aquilo que eles passaram para chegar até ali, alegrias, dores. Tem momentos que eu me emociono quando eu vejo a noiva entrando. Parece que passa um filme na minha cabeça de tudo que eles vivenciaram para chegarem até ali. Então, é uma emoção que eu estou vivendo por conta desta conexão. Então, eu sempre brinco que a estratégia é aquela olhadinha para cima, respira, volta. Me emocionei muito, em especial com uma noiva, que ela entrou com o filho dela, pequenininho, né? Então, ele tinha uma história por trás muito forte. Então, foi lindo em vê-la entrar, as pessoas vibraram em conjunto. E ali, como celebrante, você só mantém a posição, viu? Mas você vai engolindo, assim, ó. Você vai engolindo, porque às vezes é difícil segurar. Sim, sim. Porque a gente se envolve. Se envolve demais. Nós também recebemos algumas vezes que a gente olha e fala assim, nossa, agora não dá para segurar. O que eu faço aqui nesse momento? Porque a gente se conecta com o casal e aquela história vai vindo e quando você vê aquilo sendo realizado, você fala, nossa. É forte, né? É forte, muito forte. E é isso que é o gostoso de você trabalhar com evento social. Trabalhar com casamento. Porque a gente está contando aquela história, né? Está participando daquele momento que é um momento único e um momento mais importante, muitas vezes, da vida do casal ali. Pois né? Uma expectativa enorme. Enorme. É muito legal. E a Cíntia, celebrante. Você é uma celebrante única, não é uma empresa. Não. Que contratou a Cíntia, é a Cíntia que vai. Aí você tem alguém que trabalha com você no dia, que te ajuda, que te auxilia. Sim, eu tenho uma assessoria, né, um parceiro de vida, né, um namorado, mas ele está sempre ali empenhado, então eu sempre, inclusive alinho com ele a questão de, ele vai lá com o pessoal das fotos, o pessoal da filmagem, olha, eu tô aqui dando um foco para a celebrante, mas se vocês precisarem, pode dar um empurra para lá, para eu não atrapalhar na cerimônia, mas ele sempre me dá esse suporte, principalmente em momentos estratégicos, né, Sim. E como eu chego com a antecedência devida, a gente está alinhando ali com os fornecedores, mas eu acho que acaba sendo um apoio como um todo, né, aquele apoio emocional, no sentido de você poder dar o seu melhor ali. Então, ele está sempre me dando esse suporte em todos os aspectos. Legal. E às vezes, caso você precise de alguma coisa, né? Ele está ali para te auxiliar. Exatamente. E quando ele não pode, sempre tem alguém em que eu contrato para estar ao meu lado justamente por esse apoio. Eu acho que a celebrante, quando tem a tranquilidade no coração, ela também consegue desenvolver o seu trabalho com maestria, né? Sim. Cíntia, uma dica para os noivos. Uma dica para os noivos. É essa conexão.
né? Eu entendo, falando sobre as conexões, eu acho que eu sempre falo para eles, olha, independente do nosso resultado, se eu pudesse te dar uma sugestão, contrate aquela pessoa que você sentir no seu coração, que é ela que tem que estar ali na sua cerimônia. Nunca busque preço acima de tudo. Eu sei que existem as despesas enormes para um casamento, mas busque essa conexão, porque quando ela acontece, o restante é possível, né, se negociar, adaptar, do que for necessário. Mas a conexão acima de tudo, para que você realmente receba um valor devido para a sua cerimônia. Eu sempre falo que a gente assiste inúmeros filmes, consegue ler diversos livros, e a gente nem lembra às vezes do que viu, mas a gente nunca vai esquecer aquilo que sentiu, né? Então, proporcionar emoções é um valor que às vezes a gente não consegue mensurar. Então, a conexão acima de tudo, para que você entenda, né, no seu coração, que é a pessoa certa que você escolheu para estar ali. Muito bom, boa dica, né? Oh. Maravilhosa. Ó, noivos, sigam a dica da Cíntia. Maravilhosa dica. Cíntia, você faz só casamento? Seu portfólio maior é casamento ou você também faz debutante, faz outras cerimônias? Eu sempre falo para Deus que se chegar até mim é porque eu dou conta, né? Então, sou focada em celebração social, como debutantes, como casamentos, como renovação de votos, às vezes um aniversário, um chá de amor e bênçãos, que é aquele momento em que a grávida precisa de todo o carinho, né, que antecede o parto, o apadrinhamento de crianças, tudo isso é possível. Então, como eu crio cerimônias que são personalizadas, pode ser que eu nem conheça exatamente o que eu vou fazer, mas eu vou pesquisar, eu vou analisar, sim, até chegar em conjunto com a pessoa que me contratou, para que a gente crie algo inesquecível. Então, eu tenho muitos casos, por exemplo, grande foco é o casamento. Eu acho que 80% das minhas páginas, das minhas redes, são os casamentos. Sim. Mas eu sempre acontece. Eu tive um caso uma vez de uma mãe de uma debutante, que eu fui muito transparente na época. Eu falei, olha, eu não tenho tanto foco como debutantes, por questões de material, fotos, mas farei com o maior amor que eu puder. E no final, a gente foi negociando, e ela, assim, ela acreditou, porque eu acho que foi a conexão que aconteceu. E aí aconteceu uma festa de debutante linda que eu realizei no final do ano passado. Então, para o que me chamarem, eu estarei presente, né? Se chegou até mim, é porque eu dou conta, né, gente? Com certeza. Que legal, que legal. Cíntia, para os nossos seguidores que acompanham o nosso RataCast, tem algum cupom, tem algum desconto? O que você vai fazer para esse pessoal? Sem sombra de dúvida, gente. Olha, para quem me procurar dizendo que assistiu esse podcast, pode ser assim, gente? Pode. Vocês terão um bônus surpresa para fazer a cerimônia comigo, viu? Aí sim, e vão logo, porque já sabe que as datas estão, ó, esgotadas. Então, se você... Pouquíssimas datas em 2023. Seu evento tá chegando aí, ó. Vá se conectar logo. Isso mesmo, isso mesmo. Mas é isso, gente. Muito obrigado por mais esse podcast. Cíntia, muito obrigado por nos ensinar um pouquinho sobre como é a função do celebrante, como acontece tudo isso, nos dar essa aula sobre conexão, sobre esse momento único para o casal. Muito obrigado mesmo. Foi um grande prazer estar com vocês. Espero trabalharmos mais vezes juntos, porque tem conexão aqui. Com certeza. Com certeza. Obrigada, Cíntia. Gratidão, viu? É isso, gente. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast. Até mais.